Vamos aplaudir o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, agora e para sempre. Tirando as máscaras. A gente tem ouvido cada palavra maravilhosa aqui. Eu queria saber se você tem alguma coisa para dar graça, que você ouviu, que você levantasse sua mão. Eu não vou pedir para você dar o testemunho, porque teríamos que ter mais tempo, né? Mas se você foi abençoado aí essa semana, em alguma área da sua vida, em alguma coisa que realmente partiu da palavra de Deus, eu gostaria que você levantasse a mão. E aí eu vou pedir para o Vitor agradecer a vida, porque vai ter muita gente levantando a mão, com certeza. Vem aqui, Vitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, falei, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos ficar de pé. O Dani disse que está aqui também. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. A Bíblia diz, bom é agradecer a Deus, bom é ser grato a Deus, né, das coisas que Ele fez, das coisas que nós vimos e também as coisas que nós não vimos, né, as invisíveis, que certamente aconteceram. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, Pai, obrigado por esse culto, Pai. Queremos agradecer, Pai, a Tua presença durante toda essa semana, Pai. Eu quero agradecer por cada milagre, Pai, por cada maravilha que o Senhor fez em nossa vida durante essa semana, Pai. Queremos ser gratos, Pai, porque mesmo se o Senhor não fizer, Pai, temos que ser gratos, Pai, porque o Senhor já morreu naquela cruz por nós, Pai. Esse é o nosso maior presente, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez e também pelo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos sentar. Livrarei desse óculos, né? Na eternidade, com certeza. Mas vamos ler o texto no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Nós estamos colocado aqui, como naquele filme, né? Apocalipse Now, né? Eu acho que nós já estamos no Apocalipse, mas não sou o dono da verdade, obviamente, porque as coisas aterradoras têm acontecido. Então eu convidaria a igreja a ficar de pé e a lermos esse trecho, né? Com máscara ou sem máscara, aí depende da tua fé, né? Então, eu gostaria que você lesse esse trecho lá. Vamos lá? Vocês? 1, 2, 3. Está na tela aqui, ó.
Amém. Senti firmeza aí, hein? Vocês leram com bastante firmeza, que bom. Música, maestro. Não é para você dormir, não, né? Rafa, coloca no início, lá no 14. Se a gente começar a ler essa palavra e olhar para o tempo que nós temos de igreja, né? Para aqueles que estão dentro do Evangelho há algum tempo, a gente vê que realmente o Apocalipse é now, né? Sim ou não? A gente vê que muitas vezes o tempo de a gente estar na igreja nos leva a uma condição dessa, embora as aparências digam outra coisa, a gente está morno, né? A gente está na dúvida, a pandemia aí, é o namoro que não deu certo, é o emprego que também não foi para frente, já estou há tanto tempo nessa igreja e o que eu ganhei, amém? É o que a igreja da porta larga prega, né? Ou você está em pecado para não ganhar nada, ou você também não está dando nada, né? Então, a igreja da porta larga prega isso, né? Às vezes você quer buscar uma palavra de consolo, você liga lá, você vê as mesmas igrejas não se movendo da ideia de extorquir e dar fé onde não tem fé, né? O importante é que você comprou, é você pagou, é você fez isso, e aí a gente tem aquela ideia de sempre pagar por aquilo que Cristo fez de graça. Sim ou não? É ou não é? Né? Cristo fez de graça, não há o que a gente possa pagar com aquilo que Ele fez, sendo Filho de Deus, né? Não temos com o que pagar, mas nós queremos pagar, nós somos assim, a gente quer Deus, né, acender vela para tudo quanto é santo, porque um dia diante de Deus, algum santo a gente acertou, né? Mas não é assim que o mundo espiritual funciona. Quem pode me dizer quem estava falando com João aqui? Alguém pode arriscar aí um palpite? Era Maomé, era Judas, era Buda? O que você acha que foi que estava falando aí? Quem era o Amém? Hein? Está amarrado? Quem é o Amém? Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Quem é o soberano da criação de Deus? Hein? Não, pode falar com convicção, a mais alto. Hã? Mais alto. Agora para as trevas ouvirem. Agora para o mundo satânico cair. Então, amém. Eles saiam daqui. Porque é o amém. Tudo que ele fala, o que significa amém? Seja, assim seja, né? Assim seja, conforme a sua fé, assim. Ele, quando esteve na terra, nos ensinou sempre o amém. Assim seja. O que você quer que eu faça? Que eu quero enxergar. O que você quer que eu faça? Que eu seja feliz. Amém. Assim seja, conforme. Então vira para a pessoa que está do seu lado, com máscara, e fala, sem fé, é impossível agradar a Deus, crer na palavra de Deus, ou estar aqui nesse lugar. Sem fé, né? Não tem porquê a gente estar aqui sem fé. Então, aliás, tudo isso só tem sentido quando a gente conecta a nossa fé. Amém, irmão? Tem alguém com fé aí? Porque nós estamos vivendo o tempo onde as pessoas perderam a fé. É uma realidade. Perderam o primeiro amor, perderam a fé, né? Tomara que nós, líderes, também não caiamos nisso aí, mas a gente vê o evangelho sendo pregado de uma forma totalmente homocêntrica. O que é um evangelho homocêntrico? É um evangelho baseado nas nossas necessidades, no nosso mundinho, no nosso projetinho. O
que muitas vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Quem acha que errou nessa área aí, levanta a sua mão. Só eu errei. Um monte de projeto, um monte de coisa, e um dia eu tive que queimar na frente de Deus para poder viver o que Ele quer para mim, não o que eu acho que Ele vai querer. Sim, irmãos, sacrifício errado. Eu estava fazendo um sacrifício totalmente errado, um sacrifício onde as coisas não rolavam, não aconteciam, porque era eu, né? Sim ou não? Então, essas questões vão confundindo a nossa cabeça, as nossas necessidades. E desde do Gênesis até o Apocalipse, a gente vê que as pessoas eram felizes aqui na terra, que as pessoas, elas eram vencedoras, ou até mais do que vencedoras, como diz, porque elas estavam mudando o projeto de vida delas, da vontade delas, para fazer o projeto de Deus, fazer a vontade de Deus, que não é fácil, amém? Exige fé, exige amor, exige confiança, não tem que haver o quê? Uma experiência com Deus. Enquanto não acontecer uma experiência real com Deus, quando Moisés teve uma experiência com Deus? Quando a sarça ardente, Deus estava falando com ele lá, aquele fogo que queimava, que existia, mas não consumia. Então todos ali tiveram, todos nós tivemos, né? Acredito que tivemos uma experiência com Deus, o que nos levou a ter fé, né? E o que está interessante ali nessa palavra, né? É uma palavra que, uma coisa que Jesus não gostou, né? A gente sempre, Jesus é amor, tudo, mas ele fala uma palavra aqui pesada, né? Eu não sei você, eu detesto ver vômito, ver uma pessoa vomitar, até um animal vomitar, eu também acabo vomitando junto, porque é uma coisa tão repugnante, né? Mas essa palavra que fala vomitar é muito pesada, é pesada, sabe por quê? Porque é algo que vem da palavra, do prefixo ab, que é estômago, né? É estômago, é você vomitar, pôr para fora. Então essa questão de ser morno, ou seja, ora nós estamos, ora nós não estamos, é o quadro que a gente tem visualizado, né? Quando Deus fala, estamos juntos, né? A gente fala que está e não está, né? A gente, qualquer promessa a gente faz, qualquer voto, mas na verdade vai depender do nosso estado emocional, vai depender o que vai acontecer amanhã no nosso dia a dia. A gente está sempre pensando em nós, amém? Homocentrismo, e não no Cristo, sabendo que em Cristo há uma garantia de satisfação, há uma garantia de poder, há uma garantia de você ver que Deus está agindo em nós, né? É aquela pesca garantida, né? Tem os pescadores de plantão aí, né? Wagner, né? Que vai lá no pesqueiro, né? É quando você vê que, na fé que você joga o anzol e alguém está mordendo a isca lá e está falando, olha, pode puxar agora. Aí vem, quem é que está me entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. É disso que nós estamos falando, essa convicção de que você está lançando a rede no lugar certo e pescando do lado certo. Então, e uma das coisas que a gente tem visto aí, no resultado das pregações, da palavra, que é a base de toda a profecia, é a palavra, né? Tudo que não está na palavra não é profético, né? A gente tem visto isso muitas vezes, né? Olha, meu irmão, vai lá, mata teu irmão, dá um tiro, faz assim. Nada que está na palavra de Deus acontecendo. A primeira palavra, né, é a profecia. Fala para a pessoa que tem do seu lado. A primeira profecia é a palavra de Deus. Tudo que estiver fora da palavra de Deus não é de Deus. Sim ou não?
né? Então, é por aí, né? Vocês estão entendendo, amém? E o que nós vemos é que as pessoas não têm aceito a palavra de Deus porque elas se acham que está tudo certo com elas. Sim ou não? Está tudo bem com elas. Ah, estou contente. Eu lembro do meu paizinho biológico. Eu quero falar que eu amei muito meu pai biológico. Eu tive um de criação biológica. Que para o meu pai, morar numa casa, num cortiço, com 6 filhos e caindo casa. Hoje nós temos uma geração aí, né, abençoada. Vocês não sabem o que é sofrer, gente. Vocês não têm noção. Vocês têm tudo que vocês querem. Sim ou não? Tem ou não tem? Né? Já deu graça por isso? Porque quem está falando aqui não passou uma inversão de valores muito grande, né? Então, para o meu pai, morar numa casa onde chovia mais dentro do que fora, onde estragava tudo, era o suficiente. Para ele, aquilo era uma riqueza. Quem é que está entendendo isso? Dá glória a Deus. O máximo que eu pude fazer é isso aqui, né? Mas, já na minha geração, eu dei para as minhas filhas o que eu não tive. Porque o fato de eu tê-las aqui era um presente de Deus. Eu tinha que dar o melhor. Sim ou não? Eu tive que dar o que eu não tive. Se houve reconhecimento, se não houve, hoje eu vejo meus netos aí também sendo tremendamente abençoados. Mas houve um passado aí de muita confusão. Eu lembrava minha mãe chorando pelos cantos, porque com a umidade a gente perdia tudo lá. Perdia a roupa, o cheiro de... Se tem uma coisa que eu não sou enjoado não, mas não me dê nada com cheiro de mofo. Ai, meu pai, eu fico, sabe, aquele cheiro assim de úmido, de passado. Isso eu não, né? E ainda, pior do que isso, né? A gente vai crescendo, vai vendo, olha, aqui não vai sair peixe aqui nesse lar, nessa casa aqui não. Porque meu pai, ele era incisivo, vamos dizer assim. Ele falava, filho meu que quer estudar é vagabundo. Mas eu queria estudar. Mas para ele estava bom se eu não estudasse, porque eu botei os filhos do mundo para vocês ajudarem a matar a fome de vocês. Que bom que meu pai falou tudo isso, porque rapidamente eu saí de casa com Cristo. Porque eu falava para ele, eu não quero ser igual ao Senhor, eu quero ser melhor do que o Senhor. E eu vou ajudar o Senhor ainda, hein? Eu já era cristão. Ah, vou ajudar nada. Lugar de vagabundo é no olho da rua. Eu saí com a mochila nas costas, e aí os milagres foram acontecendo. Então, meus irmãos, nós talvez estejamos vendo essa situação de que a gente tem tudo. Quem é que está me entendendo? A gente não tem nada, mas fala que tem tudo. Falta amor, é confusão direta, doença que não sai de casa, assalto, roubo, tudo que possa se imaginar. Todo raio que cai lá em casa. Será que é assim? Mas a gente está se sentindo rico, tá bom. Eu estou vivo, a gente não sabe até quando. Está aí a pandemia nos cercando aí, né? Então, a gente já falou, né? Que a medicina está dizendo que ela gosta de pegar a gente abatida. Amém? Ela gosta de pegar a gente desiludida. Ela gosta de pegar de gente que está mandando ver aí, bebendo pra caramba. E a bebida abre as brechas da nossa saúde, a gente fica mais frágil. Sim ou não? Droga, então, nem se fala, né? A gente fica sem defesa. Amém, irmãos? A gente está sem defesa. Ou por problemas espirituais, ou por problemas mentais, ou por problemas materiais, né? Quantos de nós não perdemos a nossa saúde pensando nas dívidas que nós fizemos e ninguém pode pagar? Sim ou não? Aquilo traz abatimento de alma. Pô, Senhor, eu queria dar um carro para o meu filho, uma moto, né? E agora eu estou endividado.
Eu queria fazer um bem, né? As batalhas que Deus não quer que a gente faça. Amém? Deus não quer que você entre numa batalha se matando pelo outro, né? Amém? Mas nós entramos nisso. É o mau caráter que a gente arrumou para constituir uma família. Sim ou não? É ou não é? É gente que não sai daquilo, que só é feliz se você satisfizer a área material. Amém, irmão? Quantos casamentos são assim? Mas a gente vai tocando isso dentro da igreja. A gente acha que eu não vou aceitar um apelo, eu já sou convertido, eu já sou de Cristo, mas meus irmãos, sinto que Jesus, veja o que Jesus está olhando para nós. Eu não conheço nada da vida de vocês, mas o Amém, o Eu Sou, sabe da vida de cada um de nós. Ele sabe por onde a gente entra, por onde a gente sai, o que se passa lá no quarto, ele sabe de tudo isso. O que se passa no trabalho, na faculdade, ele sabe, né? Então tem muita gente que está assim, eu sou bom. Meu time foi campeão, como se isso fosse valor, tivesse algum tipo de valor. Não é porque o meu não foi, não, né? É porque isso é bobagem, meus irmãos. Diante da gravidade da situação, do apocalipse que nós estamos passando, isso não é nada. Quem é que concorda comigo? Levanta a mão. Não é nada, besteira. Aí as pessoas vão ver um filme, né? E aí o filme é mais deprimente do que outra coisa, e aí a gente fala não tem mais. Mas a gente não muda, a gente se acha rico. Está tudo bem com a gente. Aquela igreja de Laodiceia era assim, está tudo bem. Dízimo, oferta, louvor, bate palma, dança, sei lá o que acontecia lá. Mas Jesus falou, olha, está tudo errado aqui. Você está pobre. Você acha que é rico, né? Está pobre. É ou não é? Quantas vezes a gente acha que está abafando, né? É o top. Até tomar um tropeção aí. Todos nós somos assim. Por quê, meus irmãos? A nossa fé é baseada nas emoções, em nós. Os nicolaítas. Os nicolaítas eram aqueles que trocavam de carro todo ano, é aqueles que tinham a melhor mulher, e tinham várias, é aqueles que conquistavam tantas coisas, e era uma marca de que Deus estava com eles. Como nessas igrejas que você liga na televisão, né? Recebeu isso, recebeu aquilo, quanto milagre, quanto poder, né? E as pessoas se matando, as pessoas se jogando dos prédios, né? As pessoas morrendo em incêndio. Aconteceu agora um incêndio lá perto de casa, o senhor de 84 anos lá morreu. Por quê? Queria pegar as coisas, né? E acabou, o diabo, espero que Deus tenha levado a alma dele, mas a gente tem muito apego às coisas materiais. É impressionante como a gente vive uma fé e a gente acha que a gente é rico, né? Então, eu estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Cada apelo que é feito, se a nossa vida está totalmente fora da vontade de Deus, se a gente não toma uma decisão, o que está acontecendo com a gente, meus irmãos? A gente está falando, eu estou rico, eu não preciso de nada. Sim ou não? A cada reunião aqui é porque a gente precisa de tudo. A cada assunto pessoal da nossa vida, nós precisamos de tudo. Uma área pode perder todas as outras áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Se a gente não tiver um controle espiritual da nossa vida, tudo pode se perder. E não satisfeitos com isso, a gente parte para o remédio. Porque tem alguma coisa errada na minha célula. Onde é que está isso na Bíblia, meus irmãos? Que tem alguma coisa errada. Quem é que está aqui pagando o preço de um parente seu? Por exemplo, quem é que acredita que se sua mãe foi diabética, você vai ser diabético? Levanta a mão que você vai ser curado em nome de Jesus. Porque é uma mentira de Satanás. Jesus disse que ninguém pode pagar pecado de ninguém. Só Ele pode pagar os nossos pecados. E pagou lá na cruz. E tem gente que vai lá no médico e o médico pergunta, escuta, sua mãe era diabética? Ah, então você vai ser diabético, né?
Você tem câncer na sua família? Então, cristão, gente. Como é que está a sua cabeça aí? Psicólogo, né? Então, vamos dar um jeitinho nisso aí. Vamos dar remédio para você, vamos tirar você do ar. Então você paga para não ser quem você é. Talvez nós sejamos pessoas sem fé. Talvez nós sejamos pessoas que nos achamos ricas aos nossos próprios olhos. E temos que pagar para que o psicólogo, o psiquiatra fale aquilo que você não é. Então, a humanidade vai tocando a vida assim. Tem gente tirando o seio porque a mãe, né? Porque não crê mais que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu estou falando por experiência própria. Doença lá em casa era o que não faltava. Por quê? Faltava Deus, faltava Jesus, faltava a palavra, faltava união, faltava amor. E sobrava o quê? A cabeça. Toma isso, vai aquilo, né? E essa pandemia é igual. Se a cabeça não estiver boa, né? Vai ficar tudo ruim para nós. Então, a coisa estava séria. Jesus estava falando sério ali. Ele estava falando, né? Eu não preciso de nada. Quem é que não precisa de nada aqui essa noite? Se alguém levantar a mão, a gente termina o culto aqui e vamos embora. Eu vim aqui porque eu preciso. Não era eu para pregar. Mas é o Lu está lá celebrando, né? O Caio, que é uma bênção, menininho lá, apareceu. É a cara do meu ex-sócio. Meu Deus. Um beijo aí, Caio. Seja bem-vindo a esse mundo, que não é o mundo, é o mundo de Jesus esse aqui, viu? É o reino de Deus. Nós já te amamos aí. Então, eu vejo pessoas na rua, drogadas, rindo, né? Fui na Osesp essa semana desopilar a minha mente, que coisa linda, viu? Orquestra, violinos tocando ali, o pessoal, né? Teve um coral maravilhoso. Graças a Deus eu vi muito jovem lá. Muito jovem. Bacana. Jovem normalmente, né? Eu sou chegado num rock, mas eu estava precisando, a minha alma precisava ouvir umas músicas aí, umas sinfonias, né? E ali saí muito feliz. Agora, ao chegar lá, a gente vê. A Cracolândia fica num lugar tão, né? Nós vemos as pessoas dando risada. Nós vemos as pessoas assim correndo de um lado para outro. A impressão é que à noite eles estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa, né? E vai para lá, e vai para cá, e dando risada. Né? Num boteco todo mundo ri ali, 12 cervejas, 20 cervejas, né? Mais cerveja para a gente dar mais risada. Não de você, mas do outro. E o diabo está dando risada deles ali. Né? Todo mundo rindo, bêbados, malucos, né? Todo mundo dizendo, eu não preciso de nada. E a hora que há postos ali de desintox, isso que me... Gente, que lá está as baratas, os médicos, porque ninguém bate na porta lá e... eu quero ficar fora disso aqui, das drogas, hein? Você pode me ajudar? O governo ainda gasta dinheiro, acho que milhões, para deixar a pessoa sóbria, mas ela não quer ficar sóbria. Por que ela não quer ficar sóbria? Porque ela quer viver como se não precisasse de nada. Eu lembro do meu irmão com cirrose hepática, aquele homem lindo, mas já sem dente, sem nada, com o fígado já pronto a explodir. Isso vai passar. Isso vai passar. Eu não vou me arrepender nesse dia. No último dia do mês. Isso vai passar. Chegar em casa, ligar lá, ver o
o clássico lá, o jogo, vê a novela, e amanhã, meus irmãos, eu não preciso de nada. As pessoas daquela igreja viviam como se elas não precisassem de nada. Tudo era máquina, máquina, máquina. Não sai daquilo. Sim ou não? Com muitas vidas, não sai daquilo. Não preciso de nada. Se o princípio de ajuda é a humildade, para você saber alguma coisa, entender alguma coisa na vida, nós precisamos ter humildade. Você imaginou você entrar numa sala de aula? Ah, isso aí é... Mas é assim que a gente faz com Jesus. É assim que a gente faz com a palavra. Nós não lemos a palavra, sim ou não? A gente não lê porque não crê. E Jesus passa os olhos e fala, meu filho, está tudo errado. Está tudo errado. Só porque você não está pedindo nada. E há promessas, pedir e recebereis. Há tanta promessa, mas está em desuso. Amém? Jesus está em desuso. Se tivesse em uso, a gente não estaria vivendo nesse marasmo de que um dia vai melhorar. Deixa mais para frente. Então, é impressionante como os drogados que não querem cura, talvez nós não queremos também, mas não precisamos mais de nada. Se estragar, se melhorar, estraga. Não é isso que a gente fala? Então, meus irmãos, a palavra continua, né? E eu vejo assim que uma das coisas que Satanás gosta no ser humano, né, é dessa acomodação. Amém? Acomodação. Está tudo bem. Está tudo bem, seu filho está drogado, seu filho não para de ficar doente. O que está errado? Ah, está errado o evangelho. Eu estou certo. Sim ou não? Se tem alguma coisa errada, é a palavra. Mas que palavras a gente nem leu a palavra, nem sabe o que é. Não é? Então Satanás, ele quer que a gente se conforme com isso. Ele quer que a gente fique acomodado àquilo lá. Eu pergunto a vocês aqui, quem quer ficar acomodado onde está, levanta a sua mão. Ou quem não quer ficar acomodado aqui, levanta a sua mão, por favor. Amém. É sinal que você quer lutar. Tem pessoas que não levantaram a mão, eu sei porque já está tudo bem. Se melhorar, estraga. Ah, se ele me largar. Ah, se ele me deixar. Ah, se ele fizer isso. Lê do engano. Jesus está falando, você ele começa a falar que nós somos. Né? Ele fala aqui palavras bastante pesadas. Né? Ele fala do quê? Que é miserável. Olha, essa palavra miserável, eu nem sei como dizer para vocês o que é uma palavra tão pesada. Miserável é uma pessoa desgraçada. Na minha família se falava muito, seu desgraçado, né? Seu desprezível, sem sorte. É assim que Jesus via as pessoas que não precisavam de nada. Miserável. Sem sorte. Sabe que a pessoa sem tudo que faz só dá para trás, né? O raio só cai no mesmo lugar. Não é. Sim ou não? Então, pessoa sem sorte. Não tenho sorte, eu nasci, né? Eu vim de uma família assim também, né? Eu lembro que várias pessoas da minha família rejeitaram empregos novos porque tinham que usar terno. Não vou usar terno, não vou usar gravata. Talvez a sorte teria mudado, né? E a sua sorte? E a minha sorte? Quantas folhas tem passado debaixo da nossa ponte, Deus falando com a gente? Sim ou não? Não, eu não preciso de nada, Senhor. Não é verdade? Sim ou não? Nada, está tudo ótimo, tudo bem, né? Então, para Jesus, a pessoa, né, era um desgraçado. Depois, digno de compaixão. Aí essa tradução está um pouco melhor, né?
o que significa esta palavra, né? É uma palavra, como Deus nos vê, né? Digno de compaixão. Né? Vocês já viram as pessoas quando vão ao médico? Já estão com aquele, o caso agora recente da minha irmã, com sangramento há 2 anos. 2 anos. 2. E eu, preenchendo a ficha lá da minha irmã, eu comecei a ver coisas ali. Fumante, sim. Bebante, sim. O que mais? Meu Deus do céu, que não seja, que ela não morra sem Jesus. Só pedir isso, que ela não morra sem Jesus, porque ali estava sendo decretada, né? Mas Deus é bom, é poderoso, Deus ouviu as nossas orações, né? E Deus deu mais um tempo de vida aí para ela. Mas o quadro era de alguém, e a médica teve compaixão dela. Mas na cabeça dela estava tudo ótimo. A pessoa não tinha meses de vida, mas estava tudo ótimo. Maravilhoso, né? É como Jesus enxergava. E também pobre, né? O que é uma pessoa ser pobre, né? Obviamente não é uma condição só social, né? Ser pobre de espírito, né? É ser realmente uma pessoa que vive só pedindo. Eu lembro que eu tinha um primo meu, né? Ele tinha um problema de saúde, mas ele tinha um bom emprego na prefeitura, tinha 3 casas de aluguel, mas quando ele ia te visitar, ele falava, você não tem um dinheiro para me dar? E ele também fez outras coisas, assim, fez conta em nome dos familiares, porque na cabeça dele, ele era pobre, na cabeça dele era um mendigo. Amém, irmãos? Quantos de nós não vivemos assim, né? Com o braço estendido, achando que... Mas era como Jesus via, é pobre. As pessoas pobres de espírito dão risada de qualquer negócio, se entretêm com tudo, não buscam a palavra de Deus. Nós somos tentados a fazer isso aí, né? Então, cego não precisa nem dizer, né? Cego não precisa nem falar. Jesus, ele disse lá em João, capítulo 9, versículo 41, ele disse o seguinte para os fariseus, ele trouxe uma palavra e os fariseus falaram, você está dizendo que nós somos cegos? E ele disse, se vocês fossem cegos, vocês enxergariam, mas por que vocês estão falando, né, que não são cegos? O pecado está sobre vocês. Resumindo, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Sim ou não? Sou rico, mas falta tudo. Falta paz. Eu preciso bater. Eu preciso ser espancado, eu preciso disso. Tem gente que é homem, não está satisfeito porque é homem. Tem gente que é mulher, não está satisfeita, né? Então, me decepcionei com com o ser humano, eu quero um cachorro para a minha vida. Nós vamos partindo para esse tipo de decisão. E onde é que vai acabar isso, meus irmãos? Vai acabar na morte, né? Então, o Senhor fala, está aqui. Então, às vezes a gente está... Jesus olha para nós e fala, vocês estão cegos. Olha a vida de vocês, olha os frutos. Não tem alegria, tudo bem.
Tem gente que está aprovada há 60 anos de idade. Eu estou na prova. Estou na prova, irmão. Está sem Jesus, está sem a palavra. Dorme no culto, não quer saber da palavra. Sim ou não? Nós não queremos aqui. Tem gente que já foi embora, porque não se encontrou aqui nesse mundo. Sem Jesus, a gente não se encontra aqui. Então Deus leva. Quantas pessoas, 40 e poucos anos, quase 50 anos de ministério, eu já vi gente indo antes do tempo, porque não se encontrou. Amém? É João, é Benedito, é não sei quem, e vai lá, é feliz, aí só problema. Nós não fomos feitos para ter problemas. E aí Deus leva, antes do tempo, levou meus irmãos, e aí eu vi essa frase nos céus: agora ele é feliz. Agora o teu irmão é feliz. Ele está aqui comigo. Ele não se encontrou nesse mundo. E nós estamos aqui muitas vezes, meus irmãos, perdidos. Perdidos. Amanhã vai ser um novo dia, amanhã vai ser alguma coisa, dá uma cólica, a gente vai para o hospital, a nossa vida parece que não tem. A gente não dá valor. Então, o Senhor fala aqui já, que Ele quer que nós, para sairmos dessa situação, de acharmos que somos e não somos, para que a gente possa, vinde e comprar, e compres. Interessante, né? A Bíblia fala sempre em dar, mas aqui ele está falando que nós compremos o ouro provado no fogo. A gente vai deixar isso aí um pouquinho mais para o final, para que a gente entenda, Bom, para começar, ninguém aceita aprovação. Amém? A gente não aceita aprovação. Se eu fosse dar meu testemunho, a igreja da Porta Larga não ia me aceitar. Porque quando eu aceitei Jesus, perdi pai, perdi mãe, fui para o olho da rua, desentendimento, quem ficou responsável falou que não, e etc. Então eu sou um amaldiçoado, só pode ser. Mas foi ali que eu aprendi a depender de Deus. Foi ali, quando tudo faltou, Deus não me faltou. Foi ali, naquele exato momento. Não faltaram amigos, não faltaram igrejas, não faltaram pessoas, não faltou nada. Então, eu sei o que é não faltar. Então, que falte tudo, e menos Deus. Então, a gente não aceita aprovação. Como é que na faculdade a gente aceita ser provado? Você manja aí, cálculo 2? Está sabendo o cálculo 2? Está aí? Então vamos ver, vamos provar, vamos ver se você sabe mesmo. Aí quando vem a nota, a gente vê se sabe ou não sabe, E outras matérias, Física 1, nossa senhora, Física 2, Física 3, Física 4. Quantos zeros, quanto meio. E assim é a nossa vida, somos provados. Está na fé? Senhor, estou na fé. Então vamos provar. Vamos provar. Vamos ver se estamos ou não estamos. Amém? E aí Deus começa. E aí a gente fica com medo. Ele vai tirar meu namoro. Ele vai tirar isso. Ele vai tirar meu emprego. Deus só quer acrescentar. Provação, lembra-se de Abraão. O que ele deu? A única coisa boa que ele tinha, que era o filho dele. E Deus falou: puxa vida, Abraão, eu sou mais importante que o teu filho. Amém? Isso que é provação, não negar a fé. E haja provação, meus irmãos? Então, pela influência dos neopentecostalistas, nós achamos que provação é coisa do diabo. Sim ou não? Estamos fazendo tudo errado. Está tudo aparentemente dando certo, até que um dia a casa cai. E quando a casa cai, a gente... Por quê? Porque a gente esquece que Deus gosta dos sacrifícios. Então, Ele quer que nós compremos esse ouro puro, para que nós nos enriqueçamos. Roupas brancas, está falando aqui de santidade, sem a qual nós não podemos ver a Deus. Amém? O Senhor está dizendo, o cara acabou de sair lá
Chegou lá, estou aqui inventando uma história, né? O Senhor está te dizendo aí, minha irmã, ó, aquele cara, né, é o profeta errado, é um bandido. E a pessoa se apaixonou, vai lá, aí ela abandona a fé, porque o profeta não tinha santidade. Mas foi lá e falou. Sem a qual, Hebreus capítulo 10 fala isso, ninguém verá Deus. Para que te vistas, não apareças a tua vergonha, está falando da santidade, né? A tua nudez. E que unjas, aqui está um tema que essa igreja está falando muito forte. É o tema do Espírito Santo. Para que te unjas. Ou seja, para que sobre você venha o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aqui de novo, né? Olha o Espírito Santo aqui de novo. Eu cheguei de viagem e lá onde eu estava está tudo maravilhoso. Quando cheguei em São Paulo está tudo péssimo. E eu fiquei irado. Estou aqui falando, não é para a gente falar a verdade? Eu fiquei irado. Eu não dei bom dia para minha filha, para o meu genro. Eu estava irado, meus netos vinham lá, sai daqui, para de gritar, isso o quê, eu estava irado. Porque quando veio, comecei a ler os e-mails, falei, poxa vida, mas que história é essa? Né? Aí botei a minha roupa, né? Uma roupa ruim, né? Falei, eu vou falar com esse cidadão lá. Era uma situação que estava sendo resolvida, né? Eu vou lá e vou falar com essa pessoa. Aí saí irado, não consultei a Deus, não falei nada, vou lá na minha, eu estava mais afim de espairecer, né? E espairecer ali na Paulista ali é jogo duro, né? Porque é um mendigo do lado, é um drogado do outro, é não sei quem lá, sim ou não? E aí aquilo ia me irritando mais. Mas eu fui lá, levei 2 cartuchos como pretexto aí para encher, mas o meu objetivo é falar com os donos de uma rede de 15 shopping centers, né? E eu fui lá, Senhor, eu vou na minha força, não quero nem ouvir o Senhor falar, deixa eu ir lá, eu vou resolver, aí eu vejo a misericórdia de Deus, que é para mim, é para você também, a misericórdia de Deus, mas não podemos continuar vivendo na misericórdia de Deus, amém, irmão? Senão um dia a casa vai cair, né? A gente não sabe até quando essa misericórdia vai acabar com a nossa vida, na nossa vida. E quando eu estava indo lá, o senhor vai falar com quem? Eu falei, puxa, boa pergunta. Boa pergunta, eu não sei com quem eu vou falar. Pensando comigo, né? Já vestido, não como um diretor ou algo importante numa empresa. Aí eu falei, eu lembrei da história que a minha esposa falou quando a gente estava lá no Rio, que tinha um senhor judeu chamado Leon. Esse homem, pelo poder de Deus, foi tirado do judaísmo e veio para Jesus. Só que ele tinha uns conceitos muito pesados em relação a dinheiro, essas coisas, e etc, etc. E ele tinha uma coisa gravíssima, ele tinha incontinência urinária. Então, aqueles móveis nossos, todos novinhos, toda vez que ele usava lá, ia a minha esposa secar a urina dele lá. É assim mesmo. Estava lembrando dessa história, de um homem que foi tratado como um filho de Deus, embora ele deixasse lá os rastros, né? É uma doença. E ele já partiu, né? Aí eu lembrei dessa história, e a Ana, qual é o nome dele? Eu falei, seu Leon. Aí eu falei, eu quero falar com o seu Leon. Ah, é? Minutinho só. Olha, o seu Leon vai lá atender, o prédio dele é no outro. O cara estava na minha frente. E ali a gente pôde tratar e resolver o assunto. Espírito Santo. Só pode ter sido Espírito Santo. O Senhor está falando, eu quero que unjas, para que a gente viva uma vida de verdade. Falar com pessoas e assertivas, né, na nossa vida. Então, parece que Jesus continua pregando e falando em parábolas, ou seja, ninguém entende nada, né?
Jesus está falando em parábola. Não, mas o Espírito Santo, ele está dizendo para que a gente unja. Olhar para o Espírito Santo novamente, né? Então, para que a gente não entenda o que ele está falando das nossas vidas, né? Ele quer que a gente tenha uma visão daquilo que está acontecendo com a gente abra os olhos, não seja cegos, sim ou não? Então, nós precisamos ter uma unção para enxergar o que está acontecendo com as nossas vidas. Nós temos, por incrível que pareça, nós temos que olhar pelas nossas vidas, né? Então, tem muita gente, nós achamos que somos o cara, não precisamos de nada, somos o cara. Quero insistir nessa questão, não precisamos de nada. A partir do momento que a gente não toma ação espiritual, a gente não precisa de nada, sim ou não? A gente insiste naquele caminho que não está dando em nada, né? Então a gente vê pessoas que não são nada. Eu estou cheio de gente que não é nada, mas na hora de te enfrentar lá no trabalho, se mostra. Tem gente que não faz absolutamente nada. E eu fico pedindo, Senhor, tira essa soberba do coração. É gente que ganha 1/5 daquilo que você ganha, mas faz questão de estar numa posição e não te atender. Só na oração, meus irmãos. Você já conviveu com gente assim? Que você paga e não é atendido? Ou só eu? Porque as pessoas estão assim, meus irmãos. Ninguém quer fazer mais nada. Quanto menor o salário, não há mais amor pelo trabalho. Então as pessoas vivem assim também, né? A gente sempre se acha bom aos nossos próprios olhos, né? E esquecemos que somos muitas vezes desgraçados, miseráveis, pobres, cegos, nu, né? Então, a gente vê, a gente peitando, digamos assim, a palavra de Deus e satisfazendo quem? A Satanás, que é o que ele quer. Roubar, matar e destruir, jogar na sarjeta. Roubar, matar e destruir, né? A gente não está nem aí para Jesus. Acima de Jesus estão as mídias, estão as redes sociais, está a Rua Oscar Freire, né? Está curtindo a vida doidado, né? Tudo isso, meus irmãos, né? É idolatria, uma idolatria. Quem é que está na pet idolatria aí pode dizer, né? Ama mais o cachorro do que o ser humano. Gente, isso está lá em Romanos capítulo 1. Sim ou não? Eu estou falando sério. Porque eu conheço muita gente escrava de cachorro e não faz nada pelo ser humano. Eu estou falando sério. É um demônio. E com demônio a gente trata repreendendo. Amém? Porque Deus não chamou a gente. Acima está o futebol. Acima está a vacina que nunca vai curar ninguém. Sim ou não? Você acha que essa vacina vai te livrar? Nem o ser humano sabe disso. É uma confusão. Então, estamos vivendo um momento propício para dependermos exclusivamente do Senhor. Quem é que está comigo? Dá uma glória a Deus. 2 pessoas. Mas é os poucos que são os bons, hein? Então, eu repreendo todos aqueles que amam, já terminando. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, eu com ele, e cearei, e ele comigo. Palavra de Deus para a igreja. Não acha que isso aqui é para só gente não convertida. Era uma igreja essa aqui, fria, morna. Amém? Talvez como nós, mornos, frios, outras prioridades, e achamos que somos bons. Era essa igreja, né? Então, eu queria falar rapidamente sobre o ouro provado. O que é essa coisa do ouro provado? Por que Jesus fala que a gente tem que comprar o ouro provado? O que significa isso espiritualmente, né? Fala, obviamente, em comprar, fala de um sacrifício, né? Não é? Quando você vai comprar alguma coisa, você não se sacrifica parte da sua vida pagando aquilo lá? É a mesma coisa. Então ele está falando para provar, né? Então,
Lá em Lucas fala, eu batizo, João falou, eu batizo vocês com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia. Ele vos batizará com o Espírito Santo, uma coisa, e com o fogo, é outra coisa. O que apareceu no dia de Pentecoste? Foi fogo, né? Já começa por aí, né? Então, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, o que significa isso, meus irmãos? Né? A resposta está lá em 1 Coríntios 3, 12 a 15. 3, 12 aqui, nós não vamos ler, já estamos passando do final. Né? Como é que era o sacrifício antigamente? O que punha lá, antes de botar o novilho, o que punha lá? Era o que? Era uma mesa, alguém falou aí? Era uma mesa, que era uma pedra, amém? Era uma pedra, em cima da pedra, a gente punha o sacrifício, e se Deus aceitasse o sacrifício, né, o sacrifício sumia. E se Deus não aceitasse, o sacrifício ficava lá. E aí a pessoa ficava questionando, por que Deus não aceitou? Foi o caso de Caim, lembra? Por que o sacrifício de Abel era melhor do que Caim? Porque ele dava o melhor e o outro dava o pior. Sim ou não? Estamos aí rapidamente, né? Então, ele fala aqui, né, em Coríntios, pode colocar ali, por favor, na tela. Ele fala dessa base, dessa pedra fundamental, né, que é o próprio Cristo, né? Então, o Senhor diz, né, que ele, aliás, o apóstolo Paulo diz que a pedra fundamental é Cristo, onde será apresentado o quê? O nosso sacrifício. Amém? Está difícil achar aí, 1 Coríntios? Fica antes de 2 Coríntios. Eu vou dar uma dica para você. 3, de 12 a 15. Né? Então, o que fala ali nessa, já que não aparece, o que fala o versículo? Ele fala que haverá um dia. Diz comigo, haverá um dia onde Deus colocará sobre esta pedra tudo aquilo que fizemos nesse mundo. Se aquilo que fizemos nesse mundo for ouro, vai ficar melhor ainda. Mas se aquilo que nós perdemos tempo nesse mundo se queimar, será como pedra, como madeira, como feno, como palha, não vai ficar nada sobre nada. É disso que está falando, meus irmãos. Nós temos que avaliar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós estamos purificando mais como ouro? O que é uma pessoa purificada como ouro no Brasil? É um cristão que chegou em Brasília e não se corrompeu, é coisas desse nível, né? É a garota que não cedeu às tentações, é o cara que não cedeu os roubos no trabalho, é o cara que levou tanta bofetada porque Jesus falou, dá outra face. Isso é purificar o ouro, vai ficar melhor ainda, né? Mas se aquilo que nós fizemos foi perder tempo com gente que não presta, desculpa falar, jogar a nossa vida, confiar a nossa vida no outro ser humano, perder a nossa vida tomando cerveja, bebendo a vida inteira para esquecer quem nós somos, né? Gastar nosso tempo vendo futebol, que ninguém bateu na sua porta lá para pagar a sua conta, não é verdade? Todas essas coisas, meus irmãos, quando vier o fogo, e é terrível. Quando a gente viu que não construiu nada, não fez nada, não deixou nada. Amém, irmãos? Por que eu me meti nesse negócio da igreja? Porque eu queria deixar alguma coisa aqui. Porque quem me converteu já está no mundo, não quer nem saber, mas eu persisti. Porque eu quero que no final, o que eu fiz, sobre alguma coisa boa. Você está entendendo ou não? Mas isso não é válido para mim, é válido para todos nós. Você já imaginou que a gente perder toda a sua vida para nada? Perdemos a nossa vida para nada. Perdemos os nossos anos com relacionamentos errados, não obedecendo a Deus, só obedecendo a nossa vontade. Quem é que está me entendendo, dá glória a Deus? Não ficará nada, meus irmãos.
Não ficará nada. Eu não estou falando aqui de salvação, não estou falando nada disso. Eu estou falando o que vai ficar. O que vai ficar? É aquilo que nós sacrificamos para Cristo. É o nosso melhor. É o ouro. E o ouro, quanto mais vezes ele é cozido, ele fica puro. O ouro branco é o ouro que já passou por não sei quantas purificações aí. É um dos melhores ouros, não tem impureza, não tem nada, né? Então, meus irmãos, a gente vai sofrer prejuízo. Se a gente continuar não perdoando, vamos lá voltar a falar isso, se a gente continuar odiando, se a gente continuar sendo um crente amargo, como eu estava aquele dia, recentemente, o que vai sobrar, meus irmãos? Nada. Nada, o fogo vai passar. Passamos a nossa vida inteira falando mal dos outros. O que vai sobrar? Vai sobrar essa palavra aqui, né? Mas eu vos digo que toda coisa, a palavra ociosa, frívola, que os homens disseram, hão de dar conta no final do juízo, né? Tem gente que não conquista nada, só fala. Já viram? Eu acho que eu melhorei bastante. Mas a gente gosta de falar, achando que, sabe, Deus está ouvindo. Deus não está ouvindo nada. A gente está querendo descontar no outro. A gente está querendo dizer que a gente é certo, o outro é errado. Que a gente é justo, o outro é injusto. Sim ou não? Não serve para nada. Tem jovem que passa a vida inteira falando, não para de falar é na rede social, é não sei aonde, fala. Tudo aquilo que a gente falar, eu não sei se você é da igreja ou não é da igreja, mas tudo aquilo que a gente falar, vai dar conta. Vai dar conta daquilo que a gente falar. Chamar seu filho de vagabundo que não vale, não sei o que lá, sendo cristão, marido que não presta, tudo isso a gente vai dar conta. A gente acha que a gente pode ficar passando a vida inteira falando. É isso que vai sobrar. E aí o fogão passa, não é o fogão lá do rio. O fogo passa, e o que vai ficar, meus irmãos? Vamos colocar de pé e vamos terminar em nome de Jesus. Porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu só queria saber uma coisa. Não sei o que vai acontecer amanhã. Se o Senhor, se você se identificou com essa palavra, melhor dizendo, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Coisa de intimidade com Deus, coisa que a gente perdeu. Foi intimidade com Deus. A gente tem intimidade com bandido, com mulher fofoqueira. A gente tem intimidade com as novelas, mas perdemos a intimidade com Deus. Jesus está oferecendo essa intimidade, de entrar e cear. A gente só convida para casa, para almoçar, para comer, quem nós temos intimidade, ou com quem nós temos amizade. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz do Senhor, se essa palavra pesou no sentido de ser uma libertação, como foi para aquela igreja de Laodiceia, eu quero que você compre. Dê o seu melhor para Deus. Comprar significa sacrificar, sacrifício. A gente fica tão feliz quando alguém se sacrifica por nós, quando alguém se lembra da gente, não é verdade? Quanto mais o Senhor, que é o nosso Pai. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não muda como a gente muda, né? Deus não é um homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Todas as promessas que Ele me fez, quando eu era jovem, até agora, eu só vi Ele cumprindo. E a minha luta é sacrificar
dar o meu melhor, comprar o ouro refinado, porque eu conheço essa palavra, eu sei que no final o que vai ficar, não adianta a gente chegar lá, não vai estar ninguém lá do nosso lado, a não ser o Senhor. Ele é o reto juiz que levanta e que abate, diz a palavra de Deus. Não somos nós. Mas o que nós estamos vivendo hoje é uma frieza de pessoas que não precisam de Deus. Eu quero que as pessoas que frequentem essa igreja precisem de Deus. Porque se não precisar de Deus, olha gente, quando passar o fogo, ainda não passou o fogo, não vai ficar nada. A gente está na dúvida, a gente está ouvindo mais a homens, a gente tentou fazer aqui em pouco tempo uma overview aí do que está se passando, é verdade, né? Então nós temos que nos desesperar com a forma com que nós estamos oferecendo para Deus. O que nós estamos oferecendo? Porque quando o fogo passar, né, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas aquilo que for bom vai ficar melhor ainda. Amém, irmãos? Se você está com medo, se você acha que aquilo que você está vivendo é o melhor desse mundo, está vivendo como cego. O melhor é você e eu fazermos a vontade de Deus. Esse é o melhor. Será que o que nós estamos fazendo é da vontade de Deus? Aquilo que nós estamos vivendo vem de Deus? Ou está faltando esse reavivamento, digamos assim, não no mundo, mas em nossas vidas? Tem muita gente que vive aí falando em línguas, mas não é esse o reavivamento que Deus quer. Realmente é um sinal de que você tem o Espírito Santo, se você fala em língua. Mas isso muitas vezes não diz que nós estamos sacrificando o melhor, que estamos comprando o melhor, né? O Senhor tem o melhor para nos dar. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela essa igreja, ó Pai. Eu quero te agradecer, porque amanhã é um bom dia de recomeçar, ó Pai. Amanhã começa um novo mês, ó Pai, novas experiências, mas que hoje, ó Pai, o Senhor venha encontrar aqui, ó Pai, corações macios, corações que estão entendendo a Tua palavra, Senhor Deus. Eu quero pedir que o Teu povo experimente o melhor desse reino, ó Pai. Que esse povo que está aqui venha comprar sem dinheiro, venha beber, ó Pai, sem gastar, ó Pai. Como diz lá no livro de Isaías 55, porque mostra uma dependência de Deus, não só no levantar, não só como no falar, mas como no viver, ó Pai. Eu abençoo o meu povo, ó Pai. Eu abençoo este rebanho constituído por ovelhas, ó Pai, que obedientes, ó Pai. Que sejam obedientes, ó Pai, ao grande pastor, Senhor Deus, ao grande Jesus Cristo, ó Pai. Diz o Senhor, diz o amém, aquele que era, que é, que era de ser, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez a mim e fez a você para ser mais do que vencedores numa terra de perdedores, porque os perdedores são aqueles que não estão lançando as suas forças no Deus vivo, mas estão confiando na sua própria força. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos e que possamos voltar a sonhar, ó Pai, com aquilo que o Senhor propôs para nós, uma vida livre, ó Pai, livre de remédios, livre de mundanismo, livre, ó Pai, das mazelas de Satanás, ó Pai. Em nome de Jesus, eu promulgo aqui uma libertação geral, ó Pai, pela fé, Senhor Deus, pela fé, Senhor Deus, que vejo pessoas aqui aproveitando o momento, ó Pai, aproveitando o momento de suas vidas, ó Pai, para realizarem o melhor, porque aí estão falando, não aconteceu o bom do Senhor, mas vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu conheci a Deus quando era pequenininho, mas Ele é o mesmo, Senhor. É Ele que nos guarda, que nos sustenta. É Ele que não me deixa morrer e nem sangrar na mão de outros homens. É Ele que me dá a vitória. Pelo contrário, os homens fogem mal intencionados, porque o Senhor Deus está
no meio de mim, e o Senhor Deus pode estar no meio de você, se assim você o desejar, se assim você sacrificar a sua vida para aquele que já deu de tudo para você e vai estabelecer um concerto eterno. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, boa vitória, que amanhã seja um dia de vitória e será na sua vida, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, em nome de Jesus, amém.